dia, nós estamos aqui fazendo o trabalho de Práticas Integrativas 5. Nosso grupo é Jefferson, Débora, Juliana, Max e Rayane, que está no estádio. E nós acabamos de realizar a visita e falamos com o diretor, falamos com uma das coordenadoras, Carlúcio, com uma das coordenadoras, Maria Goretti, e falamos também com a coordenadora do COGESP, da sala multidisciplinar, que é onde se faz assistência a pessoas com deficiência também. Ela nos passou alguns fluxogramas e nos explicou como funciona o processo de entrada de novos servidores, também com alguma deficiência. Nós conhecemos o departamento, visitamos as salas, as instalações. E esse foi o nosso dia aqui no DAS. Então nós vamos dar continuidade à entrevista que foi realizada e vamos falar um pouco do que nós conversamos com Francisco Carlúcio, que é o diretor do DAS, e também com Maria Goretti, que é a coordenadora de uma das 4 coordenações que tem no DAS. Um pouco sobre o que nós conversamos nessa entrevista. Nós pedimos para ele falar um pouco da história do DAS e aí ele nos explicou que o DAS foi criado em 1995 na gestão do professor reitor Ivanildo. O DAS possui 160 servidores, sendo 110 do quadro, 29 bolsistas, 25 servidores de outros órgãos, 7 terceirizados, sendo 4 da limpeza, 2 porteiros e um motorista. E em 2016 passou por uma reforma e foi ampliado. Além disso, o DAS atende a 32 órgãos para perícia médica, ou seja, 32 órgãos públicos passam pelo DAS para conseguir fazer o processo de perícia médica. E aí, lá, além desse processo de perícia médica, o DAS funciona a nível primário, né? O atendimento de lá é nível primário, ou seja, só atendimento odontológico e clínico geral. Quando algum funcionário, algum servidor ou discente passa mal, às vezes é encaminhado para lá, porém não é um lugar adequado, porque o DAS não possui estrutura para exame, nem para nenhum equipamento médico e também não possui medicamentos, né? O único medicamento que possui é de dor de cabeça, coisas simples assim, ou quando o estudante está com um quadro de vômito ou algo do tipo, e lá existe uma sala de repouso, e nessa sala de repouso é dado medicamento e o estudante fica lá, ou o servidor, né, e caso haja desmaio ou seja algo mais grave, é chamado a SAMU. É importante frisar que o DAS não disponibiliza nenhum equipamento médico, nem nada que dê condições de ser atendido no nível secundário ou nível terciário. O DAS também possui plantão psicológico para os servidores, e aí esse plantão funciona das 7 da manhã às 19 horas. Então, o servidor que chega já pode ser atendido, se não tiver ninguém sendo atendido, é um plantão realmente. Além disso, o DAS é dividido em 4 coordenadorias, que é a coordenação de segurança do trabalho, a de vigilância epidemiológica, a coordenação psicossocial e a atenção à saúde do servidor, que é a maior coordenação, que é coordenada por Maria Goretti. Com relação ao atendimento do servidor ou do docente, né, ou discente, funciona da seguinte maneira: quem é servidor, quem é docente, pode ligar para lá, marcar, agendar uma consulta, e aí ele já vai no dia da consulta, não tem muita burocracia, é atendido, passa pela triagem, é atendido de forma mais simples. Quem é discente e aluno precisa solicitar a consulta via CIGA-A. Se for deferida, ele vai na PROAI, quem faz esse processo de deferimento é a PROAI. Se for deferida, ele vai na PROAI, que marca a consulta e vai para o DAS, passa pela primeira recepção, que existem 2 recepções lá, passa pela primeira recepção, vai para a triagem, vai para a segunda recepção e depois é encaminhado ao médico a partir de uma lista de espera. O médico, a consulta odontológica, né?
ou então a ginecologista, que também tem um ginecologista lá. Com relação aos atendimentos que são realizados lá, apesar de ser nível primário, tem algumas especialidades médicas como endocrinologia, cardiologia e nutricionista. Por quê? Porque alguns funcionários que passaram no concurso público tinham essas especialidades. Então, a diretoria resolveu abrir essas especialidades, né? E caso seja encaminhado pelo clínico de lá, aí eles são encaminhados para esses médicos especialistas. Com relação aos funcionários terceirizados, nós perguntamos se esses funcionários poderiam ser atendidos. Eles responderam que não negam atendimento, mas que a prioridade não é deles e eles não oferecem serviço ao terceirizado, não oferecem atendimento ao terceirizado. Caso haja uma urgência ou algo assim, e eles tiverem as condições, eles atendem, mas que não é voltado para os terceirizados e que essa não é uma prioridade, mas que como um serviço público de saúde não nega atendimento. Quando foi perguntado se eles tinham algum programa ou ação ofertado para a população, foi dito que sim, que eles trabalhavam com vacinação para a população de Natal e que essas vacinas eram ofertadas pelo município de Natal. Perguntar também como se dava a estrutura organizacional, missão, objetivo do DAS, e foi respondida que ela era toda vinculada à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, a PROGESP. Foi perguntado se existia um fluxograma, foi respondido que sim, que já existia um mapeamento da PROGESP e que existia um organograma do próprio DAS que estava disponível no site da reitoria. Perguntado se o espaço físico do DAS possuía layout, foi dito que sim, que as salas eram bem sinalizadas e que os funcionários conduziam os usuários pelas recepções do DAS. Dando continuidade à entrevista realizada no DAS, a partir dessa parte, nós começamos a perguntar para o diretor Francisco Carlos e para Maria Goretti em relação ao planejamento e gestão, se lá existia planejamento e gestão e se eram feitos relatórios dessas informações de planejamento. Em resposta, eles nos informaram que 3 vezes ao ano é realizado um planejamento. Esse planejamento é apresentado à PROGESP, que está vinculada ao DAS. O planejamento é feito anualmente e é realizado nas coordenações. Das coordenações passa para a diretoria. Em qualquer tempo, esse planejamento ele pode ser modificado em detrimento da necessidade da própria PROGESP. Os relatórios que são realizados são mensais e saem das coordenações também para a diretoria. E eles dão origem a um relatório anual. E esse relatório anual dá origem a um outro relatório, que é um relatório estatístico, onde vai constar informações dos atendimentos que são realizados por cada coordenação, como, por exemplo, informações também de chegada e saída de pacientes. Perguntamos à diretoria e à coordenadora como se dava o processo de monitoramento ou avaliação de indicadores, metas, ações, periodicidade. Eles responderam que, em relação a isso, todo o processo de monitoramento é realizado pela própria PROGESP, através de dados estatísticos dos atendimentos e dos relatórios originados desses atendimentos. A próxima pergunta feita foi em relação ao tipo de gestão existente no DAS. Nós perguntamos à diretoria e à coordenação qual era o tipo de gestão existente e como era executada essa gestão dentro do DAS, como era executada, como era conduzida, como ela era orientada. Se era uma gestão inclusiva, centralizada, participativa, se era cogestão, que envolve ali os servidores, gestores, usuários, ou se era cogestão apenas com a inclusão de gestores. Em resposta, a diretoria nos informou que lá existe sim a gestão participativa. A diretoria ela não centraliza as ações da gestão somente nela. Então, ela é descentralizada, as atividades, né, com as coordenadorias, pela própria diretoria não ser especialista no setor de saúde. Então, nesse caso, a gerência
se torna um facilitador, né? O planejamento não possui representação de servidores e usuários da comunidade acadêmica. Ele é restrito apenas aos 26 coordenadores da Progesp, chamado Comitê Gestor, que a reunião deles é o Comitê Gestor. Então, nesse Comitê Gestor ocorre reunião interna entre os setores para averiguar se possui algum problema e inteirar os servidores das decisões da direção. Nessa próxima pergunta, perguntamos como é realizado o planejamento das ações e de quanto em quanto tempo esse planejamento das ações acontece. Fomos informados que existe o planejamento das coordenações com a direção e essa frequência é mensal, e em relação deles com a Progesp ocorre 3 vezes ao ano. O processo de gestão de pessoas que está no DAS através do concurso público, que são para os servidores lá do local, e também através de entrevistas e entrega de currículos, que são para os terceirizados. E no próprio DAS há um grande incentivo para que os servidores do local eles realizem mestrado e doutorado para se qualificarem profissionalmente. E DAS, Disposição Política de Educação Permanente, e anualmente a Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas ela oferece esse plano de capacitação para todos os servidores do local. Mas antes disso, ela faz uma pesquisa para saber qual é a necessidade desses servidores. Então, através dessa pesquisa, eles vão analisar qual é a necessidade e dessa necessidade formar as novas turmas. Foi perguntado no DAS está implantado o plano de carreira e salários PCCS no local. E o diretor ele afirmou que possui, é bem definido, firmado pela Lei 11.091, 12 de janeiro de 2005, que foi implantado em todas as instituições federais, que é o Plano de Carreira dos Cargos Técnicos Administrativos em Educação, PCCETAI. Foi perguntado quais são os tipos de vínculos dos trabalhadores ao DAS. Foi repassado que possui 2 tipos, certo? Que é o Sistema Jurídico Único, regido pela Lei 8.112, para os servidores concursados do DAS, e o CLT, que são para os servidores do local. Ao perguntar como se daria o regime de trabalho dos funcionários, o diretor ele nos respondeu que o horário de funcionamento lá seria das 7 às 19, sendo dividido em 2 turnos, de 7 às 13 e das 13 às 19 horas. O regime de trabalho, como já foi dito, é o RJU, o Regime Jurídico Único, Estatutário, e CLTista, que são os contratos terceirizados. Com relação aos recursos financeiros, o recurso ele é próprio da UFRN, da universidade, é em torno de 300 mil mensal, e esse recurso ele é utilizado de acordo com o planejamento que é feito, administrado pela Progesp e utilizado também de acordo com as necessidades mensais. Quando questionado com relação às dificuldades e potencialidades do DAS, nos foi relatado que a maior dificuldade seria a aquisição de recursos materiais, por conta do grande entrave burocrático que tem na administração pública. Então, muitas vezes tinha um grande atraso com relação a essa aquisição de materiais. A grande potencialidade é a capacidade de atender com eficiência a todos que procuram lá o DA.
E assim encerra o nosso relato da entrevista no DAS. Essa entrevista que compõe a atividade avaliativa de práticas integradas 5 do curso de saúde coletiva da UFRN.